Agora é hora de falar de um assunto chato, tá? Dono do Botafogo, John Textor, confirma denúncias de manipulações de jogos durante depoimento da CPI. Estão matando o futebol, hein? Veja. O John Textor compareceu à CPI das apostas esportivas na condição de testemunha. O dono do Botafogo voltou a afirmar sob juramento que tem provas de manipulações de resultados em partidas de futebol nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, envolvendo times das séries A e B. Se eu puder provar, além de uma margem de dúvida, que os jogos de 2022 foram manipulados contra os nossos principais jogos e que os jogos de 2023 foram manipulados contra os nossos principais times, poderia fazer com que o Tribunal Desportivo, a polícia e também este corpo legislativo possa tomar ações. Textor, que também investe em times da Inglaterra, França e Bélgica, disse que em outros países pessoas foram presas com base nessas supostas evidências. Um dos relatórios apresentados, de 188 páginas, trata de apenas um jogo. Foi entre Palmeiras e São Paulo no ano passado. Segundo o depoente, pelo menos 5 jogadores do São Paulo apresentaram comportamento compatível à manipulação de resultado durante a goleada por 5-0 sofrida pelo São Paulo. Textor, que já é alvo de vários processos depois das afirmações, disse que as acusações nunca foram direcionadas aos clubes como um todo, e sim a pessoas envolvidas nas partidas. Segundo Textor, essas supostas provas foram coletadas por meio de uma ferramenta de inteligência artificial que analisa comportamentos anormais de jogadores e árbitros. Essas evidências foram apresentadas aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito sem a presença da imprensa, em uma sessão secreta, e serão analisadas nas próximas semanas. Detalhe importante, Cássio. Se tudo isso se confirmar, o futebol brasileiro perde credibilidade, inclusive para próximos investidores. Então eu queria saber de você o que você pensa sobre essa CPI do futebol. Olha, Caio, para mim a gente precisa ter alguns pontos de vista, mas uma solução rápida. O ponto de vista de que o Textor, quando chegou aqui no Brasil, adotou em muitos momentos um estilo meio fanfarrão, e isso tirou um pouquinho do peso do discurso dele quando apontou essas denúncias. Mas ele está insistindo nisso, é um investidor, é um cara que está colocando a sua reputação, né, na mesa em nome disso. Então, eu não acredito que ele está fazendo isso sem acreditar, né, no que está propondo. Por outro lado, o futebol brasileiro precisa agir, porque de fato o que você falou é muito importante. O futebol brasileiro, o ecossistema, a indústria, está sendo colocado em xeque. E a solução disso precisa ser rápida, ou para se aprofundar e acolher, e veja, não estamos vendo essas denúncias serem refutadas completamente. O tempo todo é com vamos adiar, vamos dar um tempo. Então as coisas precisam caminhar com mais celeridade, porque enquanto se paira a dúvida sobre o que o Textor está falando ser realmente contundente e real, ou o que ele está falando ser um engano, pelo menos, o futebol brasileiro está sofrendo sim com credibilidade e possivelmente com perdas de valor, perda de investidor, perda de, inclusive, torcedor no estádio, porque o torcedor não gosta de ser enganado.